Cientistas da Universidade de Oxford anunciaram hoje que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, mostrou eficácias diferentes, conforme a dosagem. Hoje também o governo de São Paulo anunciou que o estudo da Coronavac, a vacina chinesa, atingiu o número mínimo de infectados e, portanto, entrou na fase final de testes. A gente vai falar agora sobre esse assunto com o Júlio Croda, médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que participa aí dos testes da vacina de Oxford. Boa tarde, doutor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Hoje teve esse anúncio feito que a Coronavac vai passar para a próxima etapa. Essa próxima etapa, o que significa e em quanto tempo a gente deve ter aí alguma boa notícia no sentido de que a vacina possa ser realmente aplicada na população? Então, esse anúncio é bastante importante, é similar ao que ocorreu às outras vacinas, né? Quando se atinge um número específico de infectados, faz uma análise preliminar, era 61 pacientes infectados pelo Covid que deveria atingir, atualmente tem 74 pacientes que foram infectados pelo coronavírus no estudo da Coronavac, então vai se avaliar quantos estavam no grupo controle, no placebo, que tomou placebo, quantos tomaram a vacina. E a partir desse dado você pode calcular a eficácia inicial. Se tiver elementos importantes em relação a elevada eficácia, isso dá subsídio para entrar com pedido emergencial de utilização, como foi feito, por exemplo, para a Pfizer nos Estados Unidos, esse pedido de uso emergencial no FDA. Doutor Júlio, a gente está vendo as imagens agora aí da vacina de Oxford, né? Que é a vacina que que vocês da Fundação Oswaldo Cruz estão trabalhando, e ela apresentou uma eficácia média de 70%. Quando se mudava a dosagem, né? Esse mistério, né? Quando se diminuía a primeira dose pela metade, ela passa a ter 90%. Mas assim, essa eficácia de 70%, para a ciência, já é uma eficácia considerada boa? É sim, por exemplo, a nossa vacina de influenza, que a gente toma todo ano, tem essa eficácia de 70%. Nesse anúncio, né, com metade da dose na primeira dose, você tem uma eficácia de 90%. Muito provavelmente, né, é esse dado que vai ser utilizado para a avaliação das agências regulatórias. Então, assim, muito similar às demais vacinas que já foram anunciados, os dados parciais de eficácia. Então, a gente tem aí, inclusive, uma boa notícia, porque com a metade da quantidade que poderia ser usada, a dose pode ser fracionada em metade e, portanto, vacinar mais pessoas, né? A de Oxford também vai ser possível, então, render para mais pessoas. É isso que significa? Sim, Carlos, com certeza isso, com essa eficácia de 90%, né? Então, assim, a gente tem anúncios animadores aí, e esse anúncio que a gente esperava, né? A gente está trabalhando com duas possibilidades no Brasil, essa da AstraZeneca com Oxford, em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac em parceria com o Butantan. Todas dependem de uma essas duas dependem de uma rede de frio de 2 a 8 graus, quer dizer, a geladeira comum. Em contrapartida, aquela da Moderna e da Pfizer requer ultra freezer, que a gente não tem disponível no Brasil e no mundo todo tem bastante dificuldade em prover uma rede de frios com essa infraestrutura. Então, esse anúncio para a gente é mais importante do que o anúncio da semana passada, o anúncio da Pfizer e da Moderna, né? Doutor Júlio, a Thaís Lopes tem uma pergunta. Oi, doutor Júlio, meu boa tarde. Então, obrigada por participar aqui da nossa entrevista, esclarecendo, então, fatores em relação a essas vacinas. Doutor Júlio, como a gente já bem falou aqui no Visão CNN, a gente já vem acompanhando, então, resultados de outras vacinas. A Pfizer com 95% de eficácia, a da Moderna com 94,5% de eficácia, agora a da Oxford com uma média aí de 70%. Já dá para a gente, com as informações que temos até então divulgadas, oficiais, sobre os resultados dessa vacina, já temos como escalonar qual seria, por exemplo, a vacina mais próxima de conseguir uma aprovação e assim imunizar as pessoas, claro, levando em consideração não só a eficácia, mas outros fatores como capacidade de produção e armazenagem também? Assim, a gente pode fazer uma análise, mas eu acho que a análise que vai ser mais importante é no contexto do Brasil a distribuição, né? Nós somos um país continental que depende de uma rede de frios. Nossa rede de frios tem mais de 30 mil salas de vacina,
então a rede basicamente de 2 a 8 graus. Então a gente precisa de vacinas que possam ser armazenadas a 2 a 8 graus, que seria mais a Coronavac ou a vacina da AstraZeneca com a Oxford. A da Pfizer e da Moderna, a da Pfizer só ultra freezers, menos 70, a da Moderna precisa 30 dias a menos 20, 5 dias de geladeira comum. Então, isso, apesar de boa eficácia dessas duas vacinas, é um limitador importante. Então, na minha opinião, o que vai decidir muito a vacina que a gente vai utilizar aqui é muito mais a questão de logística do que propriamente da eficácia. Doutor, nós temos aí então a possibilidade de utilização até agora, né, dessas vacinas, mas nós teremos, muito provavelmente, pelo menos é o que a ciência acredita, uma imunidade com um tempo determinado, né, do novo coronavírus. É possível até que a gente tenha que proceder à vacinação, como a gente faz com a da gripe, né, todo ano. Isso ainda está sendo pesquisado, ainda vai ser descoberto, mas é possível. A Fundação Oswaldo Cruz, ela vai deter a tecnologia para a gente conseguir ter autonomia, ter independência para a fabricação das nossas próprias vacinas no futuro? As duas propostas, né, de transferência de tecnologia, tanto o Butantan como a Fiocruz, eles trabalham com a proposta de transferência de tecnologia a partir do segundo semestre de 2021. O que isso quer dizer? Que a partir da metade do ano, eles terão independência no que diz respeito à produção desse insumo, independência total. Então, isso é muito bom, né, porque é investimento em tecnologia, investimento na produção local. Como você bem falou e apontou, a gente não sabe se a gente vai estar protegido com apenas uma dose, por quanto tempo a gente vai estar protegido, 1 ano, 2, 3, só o tempo vai dizer. É importante a gente ter a tecnologia para ofertar essa vacina no futuro, se for necessário, revacinação para toda a população. Agora o Kenzo Matida tem uma pergunta para o senhor. Doutor Júlio Croda, muito boa tarde. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente, para ficar bem nítido, bem claro, essa questão de 70% e 90%, há uma variação ali. Como é que funciona? O que os testes indicaram? Eu sei que é uma análise preliminar ainda desse estudo, mas o que eles mostram? Que uma primeira dose sendo tomada, metade de uma primeira dose, num dia, 30 dias depois, toma uma dose inteira, isso significa uma eficácia de quantos por cento? Essa eficácia que eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente, e já há uma estimativa, diante desse resultado, da divulgação desse resultado, já há uma estimativa de chegada dessas primeiras doses aqui no Brasil, quando seriam? Permanecem em janeiro do ano que vem ou podem ser antecipadas também, doutor Croda? Então, assim, foram 2 estudos envolvendo 24 mil voluntários, um estudo aplicou metade da dose e outro dose completa em dois momentos diferentes. Então, assim, os dados agregados chegou a eficácia de 70,4%. Mas os estudos são independentes e, portanto, a gente pode optar por metade da dose, né, no primeiro momento e a dose completa no segundo momento da revacinação. Ou seja, trabalhar com eficácia de 90%. Em relação à chegada de vacina, a própria Fiocruz hoje, né, eu não falo pela presidência e direção, eu sou especialista da Fiocruz, mas o próprio Marco Krieger, o diretor nosso da Fiocruz, informou que a partir de março vai iniciar a produção e distribuição dessas 100 milhões de doses iniciais e para o segundo semestre mais 110 milhões de doses. Teremos então aí 210 milhões de doses até o fim do ano, né? Esperamos que a gente consiga isso rapidamente. Doutor Júlio Croda, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Visão CNN. Ele que é infectologista e pesquisador da Fiocruz. Uma boa tarde. Boa tarde, Carla. É um prazer estar com vocês. Obrigada.